Bom dia, pessoal. Quem fala é Karel Luketic, analista-chefe da XP Investimentos. Esse é o Morning Call do dia 14 de março de 2019. O Ibovespa quebrou ontem, pela primeira vez na história, a barreira dos 99 mil pontos ao longo do dia, com o avanço no andamento da reforma da Previdência e menor percepção de risco global. Na China, ao longo da noite, os dados de construção, investimento e ativo fixo desapontaram e a taxa de desemprego aumentou, o que levou as bolsas na Ásia a cair 1% mais ou menos ao longo da noite. Do lado positivo, esses mesmos dados já trouxeram alguns sinais de estabilização e a nossa expectativa do mercado é que as políticas de estímulo já em curso pelo governo chinês levem a uma aceleração do crescimento nos próximos meses, o que deve diminuir a percepção de risco global. Em relação às negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, o encontro dos presidentes Trump e Xi Jinping para finalizar o acordo comercial deve ser realizado somente no final de abril. E as fontes indicam que uma série de questões estruturais, como por exemplo o tratamento da propriedade intelectual, ainda não estão resolvidas. Ou seja, ainda tem uma série de incertezas em relação ao acordo comercial e ele deve somente ser resolvido no final do próximo mês. No Brasil, notícias positivas e a reforma da Previdência deu seu primeiro passo na Câmara com a eleição de Felipe Francischini como presidente da CCJ ontem, o colegiado no qual vai começar a tramitação da PEC. Segundo o jornal Valor Econômico, o texto já tem votos para ser aprovado na comissão, mas o início das atividades da CCJ deve acontecer, de fato, somente na semana que vem, depois do envio do projeto de lei que trata da reforma dos militares. O trabalho do governo será para concluir a votação na CCJ ainda em março. Do lado um pouco mais negativo, a produção industrial de janeiro aqui no Brasil surpreendeu para baixo ontem, caindo 0,8% mês contra mês, contra a expectativa de 0,1%. Como a nossa economista-chefe, a Zena Latifi, tem ressaltado, o crescimento no Brasil ele deve acelerar, mas em compasso mais gradual do que o mercado espera, enquanto que os juros podem ficar baixos por mais tempo. Na nossa estimativa, o crescimento de PIB para 2019 deve ser de 2%, com risco de que seja um pouco mais baixo do que isso. O consenso já corrigiu de 2,5% um mês atrás para 2,28% na última pesquisa do Banco Central, a pesquisa Focus. Em relação à Selic, essa mesma pesquisa mostra que a expectativa de manutenção em 6,5% na Selic até o final do ano, subindo para 8% em 2020. Por último, indo para as empresas, vamos para o Gabriel Francisco com notícias da Petrobras, assim como da AS Tietê. Bom dia, pessoal. Sobre Petrobras, notícias apontam que a venda da TAG, os ativos de transporte de gás natural na região Nordeste, entraram na fase final e agora outros participantes podem apresentar contrapropostas. A proposta vencedora na primeira fase, que foi da Engie França, não só a Engie Brasil, que é entre 8 e 9 bilhões de dólares, implicando em um ganho por ação de 1,5 a 1,70 reais. A gente vê uma maior competição pelo ativo com consórcios formados por players como Mubadala, Itaúsa e Macquarie, que é um banco australiano, como positiva para a Petrobras, dado que quanto maior a competição, maior vai ser o valor do ativo final e maior o ganho para o acionista e redução do endividamento. Por essa razão, a gente reitera a recomendação de compra. Sobre a STT, notícias apontam que a empresa voltou a avançar em negociações para aquisição do parque eólico Alto Sertão 3, da Renova Energia, e notícias apontam também que a empresa está preparando um aumento de capital, oferta primária, para financiar parte dessa aquisição. Oferta que poderia ser de 1,5 bi a 2 bi, número totalmente baseado na notícia, não saiu nenhuma informação oficial disso. A gente vê, apesar de um risco técnico que é temporário em ofertas desse tipo, e acreditamos que isso já vem afetando a performance das ações, os termos da aquisição, que pelo menos foram veiculados também na mídia até o momento, implicam em um retorno muito atrativo para a STT, em torno de 12% a 13% real. Vocês veem onde está a NTNB nos patamares de hoje, entre 4,5 e 5 real. Então é por isso que a gente vê essa transação, apesar do risco técnico, como muito positiva para a STT. Isso é temporário e reiteramos a recomendação de compra. Com isso ficamos por aqui e desejamos um ótimo dia a todos.